Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, começa mais um BTcast de número 521. Eu sou Rodrigo Bibo e os deuses podem ser novos, mas a idolatria é sempre a mesma, velha e boa. Boa não, é idolatria. Não, tô sendo reciclado. Ela vai se atualizando. Ela vai 2.0. Aqui é Rogério Moreira Júnior e hoje a gente vai falar do Deus que destrói os nossos ídolos. Olha aí, cadê o Melhorança? Deus não é o seu ídolo, hein? Na próxima o Milho participa, prometo. E aqui fala André Heinck, e a pegadinha da idolatria é que os deuses são coisas boas. Eita, gente, estamos aqui para falar um pouquinho sobre idolatria, deuses falsos. André Heinck, professor de EBD, olha, você dizendo que o cara é liberal? Professor de EBD, rapaz, tem coisa mais conservadora. Cara, membro a vida inteira da mesma denominação, debaixo da mesma convenção, vice-presidente de igreja, presidente de mocidade. Cara, eu tenho o pacote completo, dizimista. Professor de EBD. Olha aí. Ele pode comprovar. Trazer o comprovante aqui. Tem a carteirinha, hein? Certificado de batismo, cara. Pronto, olha. Então o André Heinck deu uma série de aulas na sua comunidade local e eu vivia cutucando ele. Cara, que legal esse tema e tal. E aí o Rogerinho foi visitar a escola dominical, que é outro crente também. Rogerinho do finado Fora do Éden, membro aqui do BTcast também. Membro esquecido, engavetado, enjaulado, engelarado, mas voltou agora aqui. A geladeira tá madeira. É, né? Aqui. Mas o Rogerinho deu também aquele estímulo presencial para o André. Bom, André, vamos gravar um BTcast sobre isso. E aqui estamos para falar sobre idolatria. Já temos um BTcast Vida Nova, se não me falha a memória, sobre idolatria. Não lembro agora, mas sempre dá pra gente falar. E a gente tem um podcast com o Iago Martins também sobre idolatria, que ele tem o livro No Alvorecer dos Deuses, da Thomas Nelson. Isso. Mas aqui a gente vai seguir um pouco essa linha mais geral também, talvez mais deuses falsos do Tim Keller. Eu tenho a versão da Thomas Nelson, olha aí, me abraça, Thomas Nelson, né? Mas hoje em dia não é mais a Thomas Nelson que lança o Keller, mas eu tenho a versão antiga ainda do Keller, Deuses Falsos. E sempre rende. Falar de idolatria é, infelizmente, falar um pouquinho das nossas liturgias diárias. E elas apontam para outra divindade, muitas vezes. Mas antes, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte, o tema da idolatria, ela na Bíblia e nos dias de hoje, rende muita conversa. E olha só, eu preparei uma imersão para os dias 26 e 27 de setembro, onde nós vamos mergulhar nesse tema, tanto teologicamente quanto biblicamente. E olha só, o primeiro lote dessa imersão, ele acaba agora dia 13. Então se você tá ouvindo esse BTcast no dia, agora, na terça-feira, dia 12, você tem dia 12 e dia 13 de setembro para garantir acesso a essa imersão já no primeiro lote. Bibo, quanto tá custando esse primeiro lote? Pessoal, você vai fazer um investimento de apenas R$ 67,99 e vai ter acesso aos 2 dias neste encontro que tem apenas 100 vagas, ok? Apenas 100 vagas, um encontro via Zoom, onde nós vamos estar pensando este tema, trocando uma ideia, 2 dias de imersão, dia 26 e 27 de setembro, a partir das 21 horas, beleza? O primeiro lote se encerra agora, dia 13/9. Depois vem o segundo e o terceiro lote e cada um vai aumentando R$10. Galera, são 4 horas de conteúdo, é basicamente um mini curso sobre idolatria e os desdobramentos dessa idolatria na nossa vida e como podemos identificar os nossos falsos deuses e, obviamente, lutar contra eles e superá-los, né? Como colocar Cristo no centro da nossa vida. Vem para a imersão Fábrica de Ídolos, que eu vou ministrar dia 26 e 27 de setembro. O link para você entrar no grupo, caso você tenha interesse, tá aqui na descrição deste BTcast. Entra no grupo. Se você já está decidido e quer entrar mesmo, vou colocar também o link de pagamento. Beleza? Deus abençoe você. Aliás, eu não posso botar o link de pagamento, porque vai mudar o lote. Então eu vou botar só o link do grupo mesmo. Quando você entra no grupo, automaticamente você vai receber uma mensagem do Gabriel.
beleza? O Gabriel vai te mandar uma mensagem e aí ele vai poder trocar uma ideia com você, você pode tirar as dúvidas, então tá tudo certo. Mas como é que eu vou saber que o Gabriel é o Gabriel do Bibotalk? É muito simples, o Gabriel, ele tem o seguinte telefone, 9157 5414, ok? 77-9157-5414 é da ID, a empresa do Gabriel. Então você entrou no grupo, ele vai te mandar uma mensagem, vocês trocam uma ideia e você vem fazer parte dessa imersão que será sensacional. Vamos lá, André Heinck. Idolatria. É legal que você tem aí, né? Você é um teólogo. Cara, eu não sei te encaixotar, André. Olha só que interessante. Eu não sei te encaixotar. Por exemplo, eu jogo o Vitor Fontana na teologia bíblica, Paulo On na teologia bíblica, ainda que eles sejam muito bons em várias outras áreas. Eu jogo o Cacau na teologia pastoral, ainda que o Cacau seja bom em muitas outras áreas. Você, eu não sei onde eu jogo. Eu jogo no meu coração, só pode. Olha aí, que beleza. Sabe que nem eu sei aonde que eu me jogo, né, cara? Olha aí. Se pensar na teologia, se eu ficar comparando teologia sistemática e bíblica, eu sou bíblico. Sim, sim. Até pelos 2 livros que você já lançou. Isso. E o terceiro que já está pronto. Aliás, eu não sei quando esse podcast vai sair. Olha só, o André Heinck escreveu Os Outros da Bíblia, clássico da Thomas Nelson. Ô, André, a gente pode falar o número de cópias vendidas? Pode, né? Eu nem sei quanto é que tá atualmente, né? Mas já passou de 30. 30 ou 40. Mano. Não, 40 não, mas uns 30 foi. E é sensacional, porque é um livro grosso, de um tema técnico e um tema sensacional. Os Outros da Bíblia, aqueles da Bíblia, né? A melhor história de Israel, língua portuguesa. E agora, Nós e a Bíblia. Isso. Ou seja, o cristianismo primitivo, o judaísmo e até os nossos dias aí, a nossa relação com esses povos e com esse rolo todo. Livraço. Tá muito ali ligado, né? História bíblica, teologia bíblica. Você de formação é história e tal, enfim. Mas vamos lá. Toda essa volta só pra te fazer essa pergunta, que é da teologia bíblica / teologia sistemática, é da teologia. Idolatria. Como é que você, um conhecedor aí, né, dos textos antigos, definiria idolatria a partir daquele ponto de vista? Então, para definir, não vou dar uma definição direta de idolatria. A gente vai tentar entender um pouquinho como ela funciona, como ela se manifesta, na verdade, né? Porque isso é teologia bíblica, só pra galera entender a diferença. Se ele fosse um teólogo sistemático, já daria uma definição. Já teria uma definição, 3 autores citados, um antigo, um novo. A teologia bíblica, veja bem, vamos ver como é que ela aparece na Bíblia. Muito bom. Então, cara, é que quando a gente pensa em idolatria é o quê? Ele é adorar um falso Deus e colocar algo no lugar desse Deus, seja uma imagem, outra coisa. Só que a gente pensa... Pausa, que essa afirmação já é muito importante. Então a gente pode fazer uma primeira definição de idolatria como adoração falsa. Exato, é uma adoração falsa. Por exemplo, eu não posso idolatrar Deus. Claro que a gente até pode, a gente vai ter um episódio sobre isso. Mas a idolatria, ela é aplicada num contexto onde eu estou tendo uma falsa adoração. Ou seja, eu criei um altar e eu acabei criando uma divindade, ou eu estou no altar de uma divindade e ela não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus, não é o absoluto. Ok, não é o absoluto. Então o que acontece? A gente sempre imagina a idolatria como aquela coisa, os homens da antiguidade prostrados diante de uma estátua, ou ver uma estátua, uma imagem. E o Paulo, por exemplo, ele viu isso lá, né, em Atenas e ficou bem revoltado com isso, né? Isso mexeu com ele. Mas uma coisa que a gente não se toca é que tem que sair um pouco dessa coisa estética daquilo que você imagina, e esse é o grande problema, por exemplo, do meio evangélico, do qual eu faço parte, que olha para o católico e diz ele é idolatria por quê? Porque tem uma imagem lá. Exato. A questão não é ter uma imagem, é outras coisas que envolvem ali, né? Então, por exemplo, você tem lá, em Atenas tinha estátua de Afrodite, estátua de Hera, de Atena ou Atená, né? Cada uma dessas divindades da antiguidade, ela tinha uma especialidade. Então, por exemplo, Afrodite é a deusa da beleza, a deusa do amor. Tem vários atributos que são a base, digamos, de operação dessa divindade. A deusa Hera, por exemplo, é a deusa do casamento. Já Atena é a deusa da civilização. Dionísio, o prazer. Asclépio, por exemplo, é o deus da medicina, o deus da cura. E por aí vai, né? Mesmo aqueles de
Canaã, que aparece na Bíblia sendo criticados, Baal, por exemplo, Baal era o deus da tempestade, o deus da chuva, o deus da guerra também, né, da proteção contra os inimigos. Azerá, deusa da agricultura e por aí vai. Então, o que acontece? Esses deuses, eles representam, e aí que está a minha entrada, eles são coisas boas. A divindade não é uma coisa ruim, certo? A divindade, ela é basicamente, claro que vai ter algumas divindades que representam coisas malignas, vamos dizer assim, mas que são entendidos dentro de um aspecto de equilíbrio do universo e do mundo. É preciso um contraponto, há uma luta acontecendo e tal. Então, as divindades, de uma maneira geral, ela representa algo bom, algo positivo. E essa é a grande questão. Os antigos vão adorar a Afrodite porque eles estão buscando o quê? As bênçãos da Afrodite, que é o quê? A beleza, que é, sei lá, o sexo, que é o amor, que são essas coisas. Quando vai adorar a Hera, ele está buscando o benefício da Hera, que é o que? Um casamento feliz. Eu estou buscando um casamento feliz. Mesma coisa, né? A Atena é a civilização, quer dizer, nós precisamos da cidade, da organização da cidade e tudo mais. Então esses atributos deles é aquilo que os cultos antigos estão buscando, que é o quê? É a bênção da boa vida e evitar que desastres aconteçam na minha vida. Então eu busco nessas divindades essas coisas, certo? Então nós temos que abstrair justamente isso, né? A questão não é a estátua em si e a divindade em si, mas o atributo que ela está me prometendo e aquilo que eu estou de fato cultuando. Então a deusa Afrodite, ela é cultuada por alguém que está encasquetado com a ideia de ser linda, de ser bela, ou de ser belo. Eu quero a beleza, né? Aí tem a ver com o seu ego. Ou seja, a cultura cosmética tem um altar a Afrodite. Exatamente. E aí que vem o pulo para a cultura moderna. Nós também temos os ídolos da mesma maneira, porque nós também buscamos a beleza da mesma maneira. Nós buscamos um casamento feliz da mesma maneira. A civilização, né? Nós temos na política, em tantas outras coisas, nós temos os nossos ídolos também. Essas coisas que nós desejamos muito. Então, isso vai acontecer modernamente de várias maneiras, né? Nós não temos mais, ou temos em vários lugares, mas eu estou falando do nosso mundo ocidental, digamos assim, você não vai ter o templo da divindade de Hera ou o templo de Afrodite, mas você tem a academia, você tem as torres empresariais, onde eu vou dedicar a minha vida ao trabalho, você tem os estádios de futebol, onde eu vou lá também me comportar da maneira de alguém que idolatra, e nós inclusive usamos as próprias expressões, o ídolo do futebol, né? Os ídolos. Nossa, mano, é verdade. Então, usamos as mesmas palavras, né? Um colega meu lá da Este, ele fez uma pesquisa em que ele pesquisou a questão da idolatria e da culto ao corpo. E ele era halterofilista, né? Então, ele pesquisava justamente a dimensão do corpo e o culto ao corpo que acontece no mundo moderno, né? Então, essa era a pesquisa aí, porque nós, de fato, acabamos cultuando esses ideais de beleza, esses ideais, N coisas diferentes. Ou seja, sejam deuses velhos, deuses antigos, o coração idólatra do ser humano é o mesmo desde a sua criação. O que eu percebo, e esses dias eu tava lendo, alguém citou assim, você sabe por que, eu tô parafraseando aqui, tá, gente, eu não lembro com exatidão a frase, mas alguém disse assim, sabe por que a Bíblia é atual? É porque, na verdade, nós somos os mesmos. O ser humano não inova. O pecado pode ficar diferente e ter inovação, né? Avança a tecnologia, avança a pornografia, por exemplo. O mercado pornográfico, ele tá muito antenado na tecnologia. Então, tecnologia 3D, metaverso. Cara, a indústria pornográfica, ela tá sempre a par desses avanços tecnológicos. Então, ela pode inovar, né, na maneira com que você vai consumir a pornografia. Mas, no fundo, o pecado é o mesmo, né? O pecado sexual é o mesmo. Você pode ter a avareza. É um pecado antigo. Mas hoje você tem outros meios de aplicar essa avareza, né? O avanço econômico, as formas de você investir, as pirâmides, né? A gente volta e meia estoura um caso aí envolvendo as figuras, né, religiosas que estavam em pirâmides financeiras e, cara, histórias terríveis. Eu soube de pastores que se suicidaram porque aplicaram dinheiro da igreja na pirâmide financeira e tal. Percebam, existe uma inovação na forma de fazer o pecado, seja na pornografia, seja na avareza, mas, cara, o pecado é o mesmo. Porque o ser humano, ele não muda. É por isso que a Bíblia é atual, porque o ser humano é o mesmo que saiu da mão de Deus, ele continua até hoje, né? O ser humano de Gênesis 3, ele é o mesmo por todos os tempos, né? Por isso que a Bíblia parece ser tão moderna. Por isso que a gente olha algumas coisas da Bíblia, lê
no caso, ou assiste The Chosen, e a gente fala assim, caraca, mano, olha como isso é atual. É claro que isso é atual, é porque a gente é velho. E esse coração humano desde sempre, e Ezequiel fala disso, né? O coração humano é uma fábrica de ídolos. Nós estamos Olha o tempo... Eu achei que era Calvino. O Calvino se inspirou no Ezequiel, né? O Calvino todo... Eu tô falando sério, eu não sabia que Ezequiel falava. Olha aí, cara, Ezequiel preciso fala ler. disso. Pô, é que Ezequiel é chato no começo, né? Acho que eu devo ter lido bem rápido, assim. Como o começo, tem até disco voador no começo. Não, pera, não, tem nada o começo não é chato. Acho que os primeiros 14 capítulos até vai. Não sei, depois acho que deu uma vibe ruim, assim. Mas vamos lá. Aí, então, Ezequiel fala isso. Então, continua, André, que eu te atrapalhei. Então, Ezequiel, ele menciona, né, que esse coração humano produz ídolos de tudo, né? E justamente por isso, né, cara, essa é a grande pegadinha da idolatria, é que os ídolos, eles são coisas boas que nós desejamos acima de qualquer coisa. Então, é o sucesso no trabalho. Cara, não tem nada de errado em tu desejar sucesso. Nada errado você desejar o amor, cara. Pô, que coisa mais importante que isso, né, cara? A família, né? Quer dizer, tudo, na verdade, pode se tornar um ídolo. Tudo. Né? Abacuque vai acusar os assírios de cultuarem a própria força deles. Eles prestam um culto à própria rede, à própria espada, ao próprio poderio. Né? Quando Samuel, né, recebe o pedido de Israel de terem um rei, Deus diz para ele o seguinte, não, na verdade eles estão rejeitando a mim, não a você. Eles são acusados de idolatria por Deus e pelo profeta por pedirem um rei. Quer dizer, cara, qual é o problema de ter um rei? O que está errado nisso? Então, são coisas boas, na verdade, que nós necessitamos, né, que vão se tornar falsos deuses, né? Então, por isso lá nos 10 mandamentos, quando ele fala, não farás imagem esculpida de nada que há acima do céu, embaixo na terra, etc, etc, de nenhum animal. Por quê? Porque absolutamente tudo que existe na criação e no mundo pode se tornar alvo de idolatria, porque o ser humano é uma fábrica de ídolos, né? Estou lembrando agora de um livro, o título dele, ele fala o quê? O mundo como uma feira de vaidades. Quer dizer, você tem um mundo como uma feira de vaidades, uma N possibilidades, e um coração ávido por ídolos, por deuses, né? Por adorar alguma coisa, por desejar alguma coisa, né? Então o que acontece? Os ídolos não são coisas más, essa é a grande pegadinha, são coisas boas, e quanto maior o bem, quanto maior o retorno disso, maior a nossa expectativa e a nossa esperança com aquilo lá. Então quer dizer, quando eu coloco o amor da minha esposa como a grande coisa da minha vida, como o centro sobre o qual a minha vida gira, desestabiliza tudo, e esse se torna um amor idolátrico, ele se torna outra coisa. Então agora vai a grande definição da coisa, né? Qualquer valor não absoluto que é transformado em absoluto e reivindica estar no centro de uma vida é idolatria. Né? Então quer dizer, de novo, valores não absolutos, que se tornam absolutos e tem que estar no centro da vida, então isso é uma idolatria, né? Quer dizer, e aí tem que tomar cuidado. Por quê? Porque são coisas boas, de novo, né? São coisas boas. Aí, André, uma maneira de a gente talvez identificar os nossos ídolos seria onde eu ocupo o meu tempo. Como é que nós identificamos os nossos ídolos? Né? A gente já ficou claro que eu não preciso ser um adorador de Beelzebub, um adorador de Baal. Eu tenho a idolatria, ela tá sempre presente no meu coração. E, ou seja, e essa definição que você acabou de dar agora, né? Como é que eu descubro esses absolutos, né? Como é que eu percebo, quando eu percebo que algo está ocupando o lugar de Deus? Para usar uma expressão bem crente, né? Como eu descubro que Jesus não está no centro? Porque essa é a grande questão, né? Que ele seja o centro da nossa vida. Isso é possível? Como é que eu descubro isso? Que pistas eu tenho? Cara, geralmente é mais fácil de outras pessoas identificarem quando você está na idolatria, né? Porque uma das grandes potências do ídolo é que ele te cega, né? Você não enxerga outra coisa. Então a gente vai ter muita dificuldade de identificar que a gente está em processo de idolatria de alguma coisa. A própria pessoa não enxerga. O caso, a gente pode até um dia falar especificamente disso, né? Mas a questão do amor, a paixão de uma pessoa, o amor entre um homem e uma mulher, digamos assim. Isso pode ser de uma idolatria absurda, assim, sabe? Isso aqui, a pessoa se tornar o centro absoluto da vida dela. Por que isso é um grande mal? Por que isso é um grande problema? O grande problema da idolatria é que ele desequilibra a vida e desequilibra todas as relações. Se eu coloco a minha esposa no centro da minha existência e tudo gira em torno dela,
eu acabo sendo também absolutamente injusto com ela. Por quê? Porque ela é a razão da minha felicidade, da minha existência. Ela não pode ser responsável por isso, cara, é muito pesado pra ela. Ela não pode ser isso. Por exemplo, uma pessoa rompeu, sabe? Sei lá, teve um divórcio ou só namorava e terminou com a pessoa. O cara fica absolutamente arrasado e perde a razão da existência. Minha vida não tem sentido sem ela. Cara, isso é um caso de idolatria. Olha quantas vezes acontece por aí, né, no mundo afora, dos caras que a mulher rompeu com ele vai lá e mata a mulher, e depois se mata. Olha quantas vezes acontece essa notícia. Toda semana. Eu acompanho uma amiga minha que lida com esse caso de violência, de feminicídio e tal. Cara, toda semana ela posta uma coisa dessa ordem. Toda semana é isso, né? Então, acontece o tempo todo. Por quê? Porque aquela pessoa se tornou a razão da existência dela. Aí você vai se tornar o quê? Controlador. Porque essa tua divindade, ela está ali para ser a sua felicidade. Então, tu controla a pessoa. Você tem um ciúme doentio de que ela, com quem ela vai estar, porque a idolatria exige exclusividade, né? E sacrifício, eu tava pensando aqui agora enquanto você falava, porque a idolatria, ela sempre requer um sacrifício. Algumas vezes, você acaba sendo o próprio sacrifício. Nesse caso do amor, você acaba sacrificando a própria divindade, né? Porque você sacrifica o objeto da sua adoração, porque isso é muito pesado. Uhum. Isso que o Heinck falou antes, vocês lembram daquela... Tem aquele caso lá no Grande Abismo, o Grande Divórcio do Lewis? É o Grande Divórcio. Isso, okay? isso. Thomas Nelson Brasil, nossa patrocinadora. Exatamente. Então, o Grande Divórcio... Mas aí o pessoal acha que é livro de casamento, né? É. Ó, aqui no curso de casamentos da igreja, a gente vai ler Significado do Casamento e o Grande Divórcio. O cara faz a ementa assim só pelo título, né? Meu Deus, não duvido. Pior que eu não duvido. E é do Lewis, então é material bom, poxa. Mas então, lá naquele livro tem dando um spoilerzinho de uma das sketches que tem lá, tem uma mãe que tá no inferno e que ela foi pro céu e ela tá querendo ver o filho dela que tá no céu. E o que ela tá querendo fazer é simplesmente pegar o filho e trazer com ela pro inferno. Porque com certeza ela, que é mãe, vai cuidar melhor da criança no inferno do que ele tá sendo cuidado no céu. E isso é um exemplo maravilhoso que o Lewis faz pra idolatria, porque é isso, sabe? E o Lewis fala isso também no mero cristianismo, né? A gente pode pensar que o amor de um homem por uma mulher, o amor de uma mãe por um filho é uma coisa pura, é uma coisa que não tem como ela ser maculada, é uma coisa tão linda, e de fato é sim. Agora, o problema é que se ele é livre, né, e é uma coisa que o André colocou lá, né, se ele não fica governado pela adoração a Deus, e aí ele consegue ser domesticado, digamos, se ele fica solto, livre e máximo, ele vira uma coisa horrível. Bem, a gente até conversava aqui no Off Topic, André, sobre a questão da idolatria de Abraão, né? Como assim, cara? Tu tá chamando o pai da fé de idólatra? Explica isso pra mim. Nesse caso, sim, de Abraão, uma das coisas importantes que a gente tem que perceber é que aquilo que nós mais desejamos tem um grande potencial de se tornar um falso Deus. Então, a coisa que eu mais desejo é encontrar o amor, né? A coisa que eu mais desejo no mundo, você tá perguntando como é que eu identifico, né? Aquilo que eu mais desejo é ter um filho e ter um relacionamento de pai e filho que eu não tive com o meu pai, sabe? Então são coisas que têm um grande potencial de se tornar, porque elas se tornam as coisas imprescindíveis da vida. Eu não posso viver sem isso. Eu preciso disso para ser feliz, né? Então, o caso de Abraão, por exemplo, ele é interessante porque filho é a coisa que ele mais queria na vida. E no caso de Abraão, o desejo foi esticado até o limite, né? Ele foi ter o filho lá com 100 anos no lombo, uma idade avançada, e a narrativa bíblica vai mostrando como ele tem uma angústia muito grande disso, e ao longo da história ele vai tentando resolver os problemas por si só. Ele vai ter a ideia de um filho adotivo na casa, que ele tá com o herdeiro da casa lá, que fala, né, vai ficar com os meus bens e vai ser o chefe do clã e tal. Deus diz, não, tu vai ter um filho. Depois ele arranja um filho de proveta, né, quer dizer, vou ter o bebê de proveta, quer dizer, só que é por via natural, né, vai ter na Agar, o Ismael. Deus não vai ser desse jeito, não é uma solução humana, é solução divina. Até que finalmente vem o Isaac. Então nasce o Isaac e aí ele tem esse grande objeto do desejo dele em mãos. E aí é o grande momento do risco do crente, que
é justamente você ter tido uma oração atendida. Uma oração atendida com sim é perigosíssima, porque você alcança aquilo que você tanto deseja, né? E o nosso desejo, ele é sempre perigoso, né? Nesse sentido, se você ter o alvo de um amor, de um desejo tão intenso em mãos, né? É por isso que Deus dá tanto não para nós também. Então, ele tem isso na mão, e aí segue a história da vida de Abraão, e de repente nós temos um episódio que se torna, né, emblemático na tradição bíblica, que é Deus pedindo Isaac em sacrifício. E o Tim Keller chama atenção para isso, né? Por que Deus pede Isaac em sacrifício? É claro, ele vai se tornar, dentro de toda a história bíblica, um exemplo importantíssimo do sacrifício de Cristo mais adiante, do substituição e tal, mas no Abraão em si, qual é a questão do Abraão, e agora pensando, né, na questão existencial do Abraão em si? Qual é o sentido dele? É porque este Isaac, na opinião do Keller, e eu compartilho com ele, este Isaac se tornou um Deus na vida do Abraão. Eita. E Deus é exclusivo, diz, não, você não pode ter outra divindade. E Deus vai trabalhar justamente isso. E como é que Deus vai fazer? Eu vou ter que matar Isaac no coração dele. Por aí vem a prova de Abraão. A prova sobre Abraão o quê? Porque ele precisava resgatar o Abraão de um caso de idolatria que estava devastando com ele, que iria devastar com ele. Por que essa idolatria é tão séria? É o que o Rogerinho estava comentando. E a idolatria, ela desestabiliza tudo, porque aquilo que era, né, que não é absoluto, que não pode ser a razão de existência, se torna a razão de existência. Então, se eu tenho lá no meu filho a razão da minha existência, eu tenho dois perigos. Nossa. Primeiro, eu posso querer ter o filho perfeito, porque ele é a razão da minha existência. Cara, eu exigir a perfeição do meu filho, eu vou acabar com ele, né? Eu vou destruir a vida dele, porque ele vai ter que ser o melhor aluno, ele vai ter que ser o filho mais obediente, vai ter que ser o melhor atleta, eu vou soterrar ele de exigências absurdas. Por outro lado, eu posso ter um sentido contrário. O que eu faço? Tudo que eu não tive na minha vida, meu filho vai ter. Então eu sou o superprotetor que não deixa acontecer nada com ele. Então eu não digo não para ele. Eu não posso desapontar o meu filho, porque ele é o meu Deus, é ele que tem a última palavra, é ele que decide. Então, o que a idolatria faz? Ela desequilibra. Quando o meu filho se torna o valor absoluto para mim, aí bagunça toda a minha existência. Se eu tiver o meu valor absoluto, que é em Deus, em Jesus Cristo, eu posso deixar o meu filho no lugar certo. Ele é a bênção de Deus. Então, o grande perigo da idolatria é o quê? É eu trocar o centro, que é Deus, pela bênção de Deus. A bênção de Deus se torna o meu novo Deus. Eu passo a cultuar a bênção e não o Deus da bênção, né? Quer dizer, aí dá um trocadilho legal. Eu cultuo a bênção de Deus no lugar do Deus da bênção. E aí bagunça tudo. Não. Isso é bem moderno. A gente ouve, por exemplo, constantemente de pessoas que têm bastante, desejo de crescer profissionalmente. E aqui eu falo com muito cuidado porque, deixa eu até me ajeitar aqui na poltrona, falo isso com muito cuidado porque a gente não quer também aqueles cristãos lá de Tessalônica que não trabalhavam, que Paulo tem que falar assim, quem não trabalhar não come. Não é esse tipo de cristão que a gente quer. Aliás, a gente não quer nada, mas eu penso que não é o tipo de cristão que a Bíblia deseja que a gente seja. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas colocam no lombo de Deus, nas costas de Deus, um desejo desenfreado. E vou pegar a questão da carreira, né? A gente vive num tempo aí das últimas décadas que se fala da carreira. E sim, a carreira virou um Deus, porque daí a carreira tá muito ligado a questões econômicas e questões de autoestima. Talvez tenham mais, mas me vem essas duas na cabeça agora. Carreira está ligado à autoestima, eu sou importante, eu sou uma peça relevante, eu sou, enfim, e eu tenho dinheiro, eu ganho dinheiro fazendo isso. Então, sem sombra de dúvida, a carreira, ela virou... Isso, gente, vale também para a carreira ministerial, tá? Vale também para a carreira ministerial. Claro. Então, assim, a carreira virou meio que uma espécie de uma bênção que eu quero de Deus. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? A pessoa pede para Deus para ser abençoada, para ser próspera, ela pede para Deus abrir porta de emprego. Só que no fundo o desejo dela, o que tá lá impulsionando aquele desejo, as suas volições, os seus afetos, é essa vontade, esse desejo de reconhecimento, de crescimento, de segurança financeira. No fundo, o que tá por trás é isso. Você tá usando Deus como uma escada para a bênção que Deus pode dar. Porque no fundo não é para eu ter uma comunhão com Deus, mas é como o André acabou de falar, eu quero essa bênção. E hoje em dia tá muito mascarado assim. Tipo, não, eu quero porque eu tenho pedido isso para Deus e tenho feito, faço a minha parte, Deus faz a dele. E as pessoas não percebem que muitas vezes nessa busca pela carreira, pelo reconhecimento,
momento, elas estão sacrificando nessa carreira família, própria espiritualidade. E, gente, isso aqui não isso a gente vê pessoas que já atenderam em gabinete pastoral, pessoas que já coordenaram grupos pequenos, enfim, a gente vê isso acontecendo. Toda divindade exige sacrifícios, né? A divindade exige sacrifício. Então, a carreira exige o sacrifício da família, dos filhos, do relacionamento, exige tudo. Tem aquela cena clássica, aliás, eu falo que é clássica só pra pegar no pé dos meus amigos cults, mas pra mim é uma cena clássica, O Diabo Veste Prada. Esse filme trabalha com isso. Eu acho que até já devo ter mencionado aqui em algum BTcast isso. Mas a menina tá lá na fila da comida e ela fala assim que ela tá toda estressada e tal, e que o casamento dela não tá indo bem. Daí ele fala assim, me avise quando a sua vida estiver o amigo dela fala, né? Me avise quando a sua vida pessoal estiver em ruína, quer dizer que você está no topo, né? Está no sucesso. E ele mesmo fala, né, em outro momento no diálogo lá, eu já entreguei pra essa revista um casamento, ou a Miranda fala, né? Já entreguei 2 casamentos, já entreguei isso, entreguei aquilo e tal. É isso, cara. Alguma coisa vai sendo sacrificada no altar daquilo que tá ocupando o seu tempo. Eu costumo usar também, André, essa ideia de que aquilo que ocupa muito o seu tempo, de alguma forma sinaliza o seu coração. Onde está o seu coração? Jesus deu uma barbada também. Onde está o seu tesouro, ali o teu coração. Exato. Quer dizer, onde você bota o dinheiro, cara. Dá uma olhada onde é que vai a maior parte do orçamento. Entendeu? Então são coisas, as perguntas que as pessoas fazem, né? Por exemplo, o dízimo ele é bíblico ou não? O dízimo é do Novo Testamento ou não? Aí você me responde assim, cara, isso é irrelevante. A minha pergunta é o seguinte, por que tu tá perguntando de dinheiro? Nossa. Sabe? Essa é a questão que está por trás, né? Eu quero saber por quê. Por que é tão importante o dinheiro para ti que tu não pode dar uma oferta para a igreja? Né? O Jacques Ellul trabalha isso, né? O Homem e o Dinheiro, ele trabalha justamente, ele fala do dinheiro no sentido muito literal. Ele fala, cara, dinheiro é mamon mesmo, ele é um falso Deus e ele exige a entrega do coração. Ele é uma besta fértil que tem que carregar, segurar ele, né, com uma correia, assim. E aí ele diz que o mamon que mais odeia do dinheiro, né? Isso ele fala no livro dele, é muito interessante, que o que o dinheiro mais detesta é ser doado, porque o dinheiro quer ser multiplicado. Ele quer investir para render mais, investir para render mais. E no momento que você doa o dinheiro, você faz com o mamon aquilo que é o contrário de tudo que ele serve. Então ele vai dizer, a oferta tem esse grande trabalho, esse grande benefício para o crente, que é o quê? É ele se desprender da idolatria do dinheiro. Ele dando dinheiro, ele está se livrando de um grande problema, né? Então, só que claro, a gente, cara, dizer isso no nosso mundo é de uma loucura absoluta, assim, sabe? O dinheiro jamais ele pode ser despendido dessa maneira, né? E acho que ele é um dos pontos mais graves, digamos assim, da nossa idolatria, né? A gente realmente afunda com muita coisa por causa do dinheiro, né? E o dinheiro, né, enfim, não é uma coisa ruim. Nós precisamos dele para tudo. Mas, de novo, ele se torna o grande propósito, o grande projeto. Um filho, né, justamente, pode ser um ídolo, né? Quer dizer, coisas boas podem desequilibrar a nossa vida por ocuparem o lugar errado na nossa vida. Esse é o grande problema. E isso, né, eu gosto muito de usar essa base para pensar no dízimo. Cada vez que eu vou dizimar, eu acabo me lembrando disso, que é aquela coisa de que o dízimo, de certo modo, ele é um ato de revolta contra o mamon, contra o dinheiro. Porque não faz o menor sentido você dizimar. Por que você vai pegar ali o seu dinheiro e dar 10%? Assim, é que nem imposto de renda. Quem preenche, paga imposto de renda com alegria, né? Então por que raios você tá dando dinheiro pra igreja? É claro que tem todas as questões de você... O imposto de renda eu dou porque eu sou obrigado, eu não quero ser preso, mas eu confesso sim que dá uma dosinha. Pô, Bibo, no ano passado, a Lígia nasceu. Em 2021 a Lígia nasceu, eu fui fazer um imposto de renda do ano passado, pensei, agora vai, né? Tem uma filha pra declarar aqui no imposto de renda, agora eu vou receber dinheiro do governo porque eu fiz essa bondade pro país. Tive que pagar. Mano, enfim. É claro, graças a Deus que o nosso imposto também sustenta um monte de benefício pra quem não tem dinheiro e tal. Vamos tentar pensar positivamente aí. Mas seria muito bom se voltasse pra população, né? Os impostos que a gente paga aí de tudo quanto é coisa e de tudo quanto é lugar. Mas assim, agora a doação, eu achei sensacional. É um livro isso do Jacques Ellul, cara? Sim, é o Homem e o Dinheiro. Nossa, assim, eu não concordo muito com a interpretação dele de mamon, né? Que mamon não quer dizer exatamente isso, mas, mano, sensacional essa aplicação dele aí. Sensacional.
André, vamos voltar para Abraão, que eu acho que a gente tem algum caldo para espremer ali, porque idolatria de filho é uma parada muito séria, né? E que a gente vive isso hoje, né? Tanto os casais que têm 2, 3 filhos, quanto os casais que almejam ter filhos e às vezes o coração pode estar no lugar errado. Então eu queria que tu destrinchasse um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando ali a Abraão, né? Interessante como Deus, quando faz ele passar por esse episódio que é traumático, que é uma narrativa extremamente tensa, né? Se pensar ele subindo, a narrativa vai dizendo que eles 3 dias de caminhada, há um silêncio entre eles, o Isaac já está desconfiado do que está acontecendo, né? Ele está numa terra em que acontecem sacrifícios de filhos. Eita! Né? Eu não sabia desse detalhe. Sim, aí, não? Canaã sacrificavam um filho mais velho algumas vezes, né? O primogênito, ele carrega uma importância muito grande na história bíblica, na tradição antiga, né? O primogênito, ele é o símbolo da própria família, e o Isaac, ele é o primogênito, ele não é o primeiro a nascer, mas ele é o primogênito por ser o filho da Sara, que é a mãe principal, que é a matriarca, né, do clã e tudo mais. Então ele é esse primogênito, e o primogênito representa toda a família, né? Por isso que lá no Êxodo, no Egito, Deus castigou os primogênitos dos egípcios. Ele está castigando a nação como um todo e está salvando os primogênitos dos hebreus, porque eles representam, né, a nação como um todo. Por isso os primogênitos pertencem a Deus, como diz lá no Êxodo, eles são meus. E daí dos primogênitos vai fazer o resgate, vai vir a tribo de Levi, substitui os primogênitos nessa relação. Então, o que aconteceu? O Abraão está levando o filho como uma representação da própria vida dele, dele inteiro. E quando Deus pede para sacrificar o Isaac, ele diz, olha, você vai se entregar, você inteiro, e toda a tua esperança e todo o teu futuro está entregue aqui. Então, né, o Isaac, ele está sendo arrancado do coração de Abraão, e Deus diz, eu estou tomando porque esse filho é meu, ele não é teu. Ele é meu. Esse é um dos pontos fundamentais na ideia de filhos, é que Deus nos dá filhos para que nós cuidemos deles e o devolvamos a Deus. Eles pertencem a Deus, não são nossos. É por isso que eu acho tão linda a metáfora bíblica de filhos são como flechas na aljava de um guerreiro, né? A flecha, ela é feita para ser lançada longe, né? Ela vai embora, ela vai... Não é a espada que fica grudada no corpo, ela vai embora. Então nós criamos filhos para ir embora, né? O grande mal que nós vemos hoje, eu acho, na nossa sociedade, é que os filhos são criados para ficar. Certo que a economia dificultou tudo muito, né? As pessoas não têm muito condições, às vezes, de manter uma casa, um apartamento sozinho quando casa e sai. Então, ficam muito mais tempo atrelados aos pais, estudam em casa e tal. Mas essa coisa do filho se desgarrar do pai e de pertencer a Deus é a grande dificuldade, me parece, que nós temos nas famílias hoje. Então, o Isaac, aqui em Abraão, Deus está tomando esse Isaac de volta, esse filho é meu, tu sacrifica ele muito literalmente aqui. Então, quando o Abraão vai e passa nesse teste dele agora, finalmente ele vai até o fim. Aí o texto é dramático, ele ergue a mão para desferir o golpe. E aí na pintura lá, né, o texto não diz isso, mas as pinturas clássicas mostram um anjo segurando a mão do Abraão para não desferir o golpe. Quer dizer, ele matou o Isaac no coração, né? Ele chegou então ao sacrifício final, sacrificou, porque para chegar lá ele já tinha que ter decidido fazer isso, sacrificou, e aí Deus então devolve para ele, devolve Isaac para ele. Não, ó, eu tô te devolvendo Isaac, agora você entendeu, esse filho teu é meu. E inclusive esse resgate foi feito por um outro filho depois, que é o Filho de Deus, que morreu na cruz, né? Então esse filho não precisa pagar pelos teus pecados, nem pelos dele, nem por de ninguém, porque o meu filho já pagou. Então esse filho é devolvido para ele agora no lugar certo. E aí é muito interessante que você olha esse ciclo narrativo de Abraão, que ele é o cara que está o tempo todo nessa obsessão com a história de filho, de tentar de algum jeito resolver a parada. Ele tem o filho, depois tem toda essa proteção em torno do filho, e Deus arranca do coração dele. Mais tarde, quando esse Isaac cresce, e aí ele vai se tornar então o próximo do clã, o próximo da linhagem, porque a promessa de uma descendência inteira, não é só do filho, vai vir milhões. Quer dizer, esse Isaac também tem que casar e ter filho. Quer dizer, é um novo momento chave na história bíblica. Quer dizer, agora é o casamento do meu filho. O que o Abraão antigo faria? Ele resolveria pessoalmente essa questão, vou garantir o futuro da linhagem. Mas no final da história, o que acontece? O Abraão decide que o Isaac tem que ter um filho da parentela, e ele não vai lá resolver isso. Ele manda um empregado. E pro empregado ele diz o seguinte: Deus vai te mostrar lá, só vai. Quer dizer, ele confia totalmente. Ele entregou o Isaac nas mãos de Deus na hora de decidir o casamento e o próprio futuro da promessa de Deus. Diz, não, Deus vai resolver isso aí. Eu mando um empregado, o empregado vai chegar lá, e aí o empregado faz tudo. Ele ora para Deus, ele pede para Deus, me dá um sinal, não sei o que, e acontece. E aí ele volta
com a Rebeca de lá, e aí de repente aparece o Isaac na história, e o Abraão desaparece da história agora, o Isaac, e aí vem a Rebeca, e a narrativa bíblica continua agora a partir de Isaac. Ele é o novo chefe de clã, ele é o novo patriarca com quem a história de Deus vai continuar, não é mais o Abraão, né? Mas Abraão só pôde fazer isso lá no final, passar o cajado adiante, inclusive, porque ele tinha entregue o filho dele para Deus, ele tinha tirado o Isaac do altar e colocou Deus de volta no altar. E o que é mais legal disso tudo é o seguinte: quando nós entregamos essa nossa paixão, esse nosso amor para Deus, o sacrificamos no altar e colocamos Deus no verdadeiro lugar, esse é um Deus tão legal, tão querido, tão amável, que ele nos devolve essas coisas boas agora com tudo equilibrado, com tudo no lugar certo. Ele não nos toma o amor da nossa vida, ele não nos tira o nosso trabalho, ele não tira as coisas que nós gostamos, ele apenas as coloca no lugar certo, né? E essa é a grande bênção de Deus, a gente vencer esses ídolos e entregarmos eles para Deus. E aí eu lembro, é claro, da pregação pentecostal clássica: sacrifica teu Isaac. Não, como é que é? Não é sacrifica teu Isaac, é outra coisa. Não, mas é Mas isso aí. é isso, né? É isso aí. É sacrifica teu Isaac no altar de Deus, alguma Isso. coisa assim e tal, É né? isso aí. Mas a pregação pentecostal já falava um pouco sobre isso, hein? Olha aí. Mas eu acho que o problema, cara, até quando a gente tava falando antes sobre idolatria e tudo mais, eu sinto que esse é um daqueles assuntos onde é muito fácil a gente começar a falar evangeliquez. Sei aí, ouvinte, já deve ter passado por isso, se você era solteiro dentro da igreja. Você achava que se você fosse perguntar pra Deus, baseado lá em 1 Coríntios 7, Deus, será que eu devo me casar? Ou eu devo ser solteiro pra vida toda pra me dedicar a ti? Deus ia pular do trono com alegria e falar: sim, por favor, não se case, venha trabalhar na minha obra, né? E aí, pra evitar esse problema, a gente nem perguntava. A gente partia do pressuposto que Deus queria. Não sei se você passou por isso, né? Você aí, Bigo, que cresceu no meio pentecostal também, mas eu passei por isso sim, cara. Eita, sério? Pois é, acontece. Mas, eu acho que, espero que algum dos ouvintes aí também tenha passado pra eu não estar sozinho nessa. Mas, o que eu tô querendo falar é o seguinte: às vezes a gente, quando escuta sobre sacrifício, pensa que meio, sabe, o juiz lá, o Jefté, Sacrificou a filha. se a gente vai ter que sacrificar alguma coisa, vai ter que ser literalmente, vai ter que pegar e, né, eu vou sacrificar a minha família, logo eu vou, sei lá, eu vou largar a família e vou ser missionário na África, eu vou sacrificar o dinheiro, logo eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou mandar fora e eu não vou ter mais dinheiro pra poder ser o meu ídolo. Uhum. E aí, como a gente olha pra isso, e isso parece fazer muito sentido, e isso parece muito assustador, a gente nem, sabe, fica naquele campo em que a gente tem que sacrificar Isaac, mas parece que a parte prática disso fica difícil da gente enxergar. Vocês entendem isso? Rogério, aí tu foi profundo, Rogério. Cara. Mas vocês entendem, eu acho que a nossa dificuldade é pensar de prático assim, como é que eu vou sacrificar o meu trabalho, indo pro trabalho, né, 8 horas por dia, como é que eu vou... Cara, vamos lá então. A questão toda, gente, é assim, ó, o que é sacrificar e colocar as coisas no devido lugar. Eu acho que, por exemplo, no trabalho, pode ser necessário, provavelmente vai ser, colocar um freio no ímpeto do teu empregador ou do teu chefe de tomar conta da tua vida, né? Então, não aceitar, eventualmente eu vou ter que fazer uma hora extra num dia que eu prometi ir na escola na apresentação do meu filho. Mas surgiu uma emergência, não sei o que, ali já começou o negócio. Vai ter que pagar um preço? Ora, os ídolos sempre cobram o preço, né? Então, eventualmente você vai ter que dizer não para muitas coisas. Você vai ter que aprender que a vida é um lugar em que existe um equilíbrio de muitas coisas e que Deus está regendo todas essas coisas, né? Então, eventualmente você vai ter que colocar como sacrifício, que é justamente pagar o preço por ter uma escolha em determinado momento, né? Então, vai ter que rejeitar algumas propostas em determinadas coisas, né? No trabalho, isso pode acontecer, sei lá, eu recebo uma proposta que vai, de alguma maneira, ferir a minha ética como cristão, como crente. Uma hora eu vou ter que me posicionar e correr o risco de perder o emprego por causa disso, né? A mesma coisa no relacionamento com uma pessoa, né? Eu vou ter que aprender a colocar um freio nas coisas, no relacionamento das pessoas, né? A questão do filho, vou ter que saber que eu preciso disciplinar ele de alguma maneira. Por que está principalmente como motivação dessas idolatrias, né? Porque, em última instância, está o teu próprio desejo, o teu próprio ego de ser aceito, de ser amado e tudo mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente acaba sendo controlado por essas coisas justamente pela nossa paixão por essas coisas. Então, vamos tomar de novo o exemplo do dinheiro ali. O dinheiro, ele é o ídolo, digamos, superficial. Ele é aquilo que é visível, assim, que é aquilo que eu preciso
preciso juntar de qualquer jeito. Mas qual é a motivação profunda disso? Pode ser algo mais emocional meu, que é o quê? É a busca de controlar a minha vida. Eu não gasto dinheiro por nada, então eu preciso ter o controle da minha vida. Eu preciso garantir que as coisas vão andar tudo bem, sempre, o tempo todo, né? E isso, gente, é uma completa falta de confiança em Deus. Eu não confio em Deus para nada. Eu preciso ter a certeza de que a minha conta bancária vai impedir vai impedir que intempéries aconteçam na minha vida. Ou então, eu posso ter uma relação com o dinheiro que é o contrário, que é o quê? Eu gasto um monte e esbanjo dinheiro adoidado com todo mundo. Por quê? Porque eu quero ser o cara legal que todo mundo gosta. Aí tem o quê? De novo, uma carência emocional. Eu quero ser amado e aceito por todo mundo. Então, de novo, sempre acaba indo direto para o quê? Para as tuas necessidades interiores. O teu ego, no fim das contas, é o grande Deus de todas essas histórias. O ídolo profundo, ele acaba sendo, de alguma maneira, a tua própria satisfação, o teu próprio desejo, né? E esse é o grande problema, porque o teu desejo é enganoso. Enganoso é o coração. E a gente acaba depositando a nossa esperança nessas coisas todas, né? Então, me parece que a maneira de lidar com as idolatrias, ele tem a ver muito mais com um clique mental, com um entendimento de alguma coisa. E a partir de agora, eu não vou permitir que essas coisas me controlem, do que basicamente com um ato profético específico X ou Y, né? Então, a partir de agora, eu vou chegar lá e eu vou, eu vou sentar com a minha esposa e vou dizer para ela que ela não pode mais me controlar como controlar. Não é assim, é no dia a dia, é no cotidiano. O Rogerinho tava rindo de nervoso, hein? Senti uma risada nervosa aí do Rogerinho. Abraço, Silvana. Mas ali no próprio caso de Abraão, né, como você colocou, né, esse lance da promessa, é tudo aquilo que o filho significa, né. Na história de Abraão, por exemplo, quando nós, que somos pais, ouvimos a história de Abraão, é natural que a primeira coisa que a gente pense é no nosso apego sentimental pelo filho, o que não é ruim. Mas é que a questão de deixar uma descendência, não sei pra vocês assim, mas é uma coisa que me preocupa muito, assim, tipo, qual vai ser a grande descendência que eu vou ter a partir da Lígia. Mas no caso de Abraão, além de toda a questão, né, afetiva, ainda tinha essa questão realmente de confiar que o Deus que fez a promessa vai dar um jeito de manter ela, né? E aí, daria pra gente dizer que o ídolo profundo dele é esse jeito de olhar pra dizer pra Deus, olha Deus, tu vai fazer do jeito que tu quiser, eu acho que o caminho é esse, mas se tu não quiser, tu que sabe. Dá pra gente falar isso? Eu acho que sim, cara. Tem a ver com uma construção de uma fé ao longo da vida. O Abraão, eu acho muito legal das histórias dele, é que ele é o pai da fé, mas ele não é uma fé que nasce prontinha, né? Ela tem um desenvolvimento ao longo da vida dele. E isso é um dos grandes erros quando a gente estuda Abraão, é pegar um ponto lá no meio e de pegar esse e dizer, esse aqui já é a fé pronta, acabada. Não é. A vida dele, ele vai desenvolvendo, ele vai crescendo. Né? A Bíblia vai demonstrando esse crescimento da fé dele ao longo do tempo. Ele tem momentos de falhas terríveis ao longo da vida dele, anteriores. Né? Quando ele diz que a esposa dele, a Sara, é a irmã dele, ela fica lá com ele faz isso 2 vezes, né? Ele colocou em risco toda a promessa ali, colocou em risco tudo, cara. Foi uma falta de fé absoluta, assim, tremenda, né? Mas ali que a gente vai percebendo esse pai da fé como alguém absolutamente humano, sujeito às mesmas intempéries, sujeito a todas essas dificuldades da vida, de confiar em Deus plenamente. E é muito legal que lá no final da vida dele aparece o quê? Um cara que realmente aprendeu a confiar em Deus. Ele confia, ele entrega, porque ele sacou que finalmente isso tudo, na verdade, diz respeito unicamente a Deus, né? E que ele é apenas mais um elemento daquilo que Deus está fazendo. A gente precisa entender na nossa vida cada vez mais que a Bíblia inteira é assim, né? Isso aqui eu falo no meu novo livro também, a gente trabalha ali. O grande sujeito, o grande personagem da Bíblia é Deus. Todos os outros personagens, mesmo Abraão, mesmo Davi, todos os outros, eles são absolutamente secundários. É apenas Deus que interessa. E isso é uma mensagem muito importante para nós. É apenas Deus que interessa. Eu não interesso muito. Eu sei que eu quero a minha felicidade, eu quero da minha família, mas, cara, a realidade concreta da existência é que eu não interesso muito. Nossa, isso aí. E aí torna ainda mais belo nisso tudo é que Jesus morreu por esse cara que não interessa muito, entendeu? Gente, que papo sensacional. Obrigado, Rogerinho. Obrigado, André. E olha só, vamos lançar um desafio aqui. Você acabou de ouvir esse podcast, você gostou? Então, naturalmente, eu já esperaria que você compartilhasse ele. Mas agora eu quero dizer o seguinte. Se você curtiu esse podcast, use, né, o link aqui do Bibotalk, enfim, divulgue ele, seja no Twitter, seja no Facebook, seja no Instagram, e utilize a hashtag QueroMaisBTcast.
entendeu? Aí eu vou entender que vocês querem que a gente continue. Ou, quer ver, ó, quero mais idolatria, acho que é melhor, né? Que BTcast as pessoas não sabem escrever. Quero mais deuses falsos. Quero mais... Não, aí fica muita propaganda. Quero mais idolatria, tá bom? Aí o pessoal... Gente, que isso? O que você tá... É legal que você pode até evangelizar com a palavra do BTcast. Exato. Novas pessoas colocando essa hashtag quero mais idolatria. Jogo da velha, tudo em minúsculo, quero mais. Gente, e escreve mais, tá? M-A-I-S. Quero mais idolatria. Aí a gente... E é com I. Não, é quero mais. Não é quero mais, tá? Idolatria. É quero mais. Quero mais de idolatria. Usem as suas redes sociais. Ó, vou estar acompanhando ao longo da semana aí do lançamento deste BTcast, porque tem muito mais coisa pra gente falar ainda sobre esse tema. Tem muita coisa, porque a idolatria, ela é absolutamente atualizável e ela pode ir para qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser idolatria. E aí nós temos vários exemplos recentes, nós temos a política, nós temos, né, o amor que falamos no dinheiro, a gente tem o sucesso, né? Puxa, qualquer coisa pode ser idolatria. Isso aí que a gente falou de filho mesmo, né? Pra quem é pai, se você é pai e não tá incomodado, por favor, volta pro começo do programa e escuta de novo, cara. A Silvana tava contando que na EBED que o Heinck deu, ela chorou. Cara, o que é EBED, velho? A Bíblica Dominical. Seria a Escola Bíblica Dominical, mas lá eles chamam de Escola Bíblica de Ensino e Discipulado, né? Porque eles têm um foco muito grande em discipulado ali. Por isso que é EBED. Mas eu sou da velha IBD. EBD, né? Cara, que EBED? Ele falou a primeira vez, gente, eu vou perguntar na próxima, só pra causar. Cara, assim, ó, se tu parar pra pensar, cara, a quantidade de mães e mulheres que hoje sofrem com essa questão de colocar os filhos no lugar errado, ou colocar o casamento e a família no lugar errado como uma grande razão da existência, cara, isso aí acontece o tempo todo, né? Os pais sofrem de outros males, eles colocam o trabalho no lugar errado, eles colocam tantas coisas na frente, então é disso que trata a idolatria, é o desequilíbrio na vida porque Deus não tá no lugar certo, tem outra coisa no lugar dele. Moral da história, eu penso que somos todos idólatras, tá aí a nova hashtag, somos todos idólatras. Cara, que perigo, mano, como a gente é tudo desbalançado, né? A gente é tudo instável, é complicado demais. Mas é isso, se você quer mais conversa sobre esse tema, usa a hashtag aí quero mais idolatria e a gente volta com esse tema aí, tá bom? Com certeza Melhoranza uma hora vai aparecer por aqui, porque ele tem inclusive um livro, Deus não é o seu ídolo. Se você já quer ter uma palhinha do que nós falamos do Melhoranza, tem uma live que eu fiz com ele, vai colocar na descrição aqui deste BTcast em bibotalk.com, que é sensacional, sensacional. É isso, Rogerinho, obrigado pela sua presença aqui no BTcast, use sempre esse microfone. Que é isso, Bibo. Muito bom poder ser convidado, poder voltar aqui. Muito massa poder conversar com vocês. Tamo junto. Andrezão, sucesso aí nos novos livros. Sensacional. Um abraço. E antes de acabar este episódio, eu quero lembrá-los, né? Se você não ouviu o recado paroquial, perdeu. Então eu vou dar um recadinho aqui rapidão. Dias 26 e 27 de setembro, a partir das 21 horas, vou fazer uma imersão chamada Fábrica de Ídolos. Vem participar dessa imersão, ela vai ser incrível. Aproveita que tá com um precinho bem bacana. Tá interessado? Entra no grupo do WhatsApp que tá aqui na descrição deste BTcast. Quer um pouquinho mais de detalhe? Volta lá pro recado paroquial. Beijo no coração, até semana que vem, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.